Olá pessoal, rapaz, tudo bem? Bom dia. Desculpa o atraso, foi devido à conexão aqui com a internet, aí atrasei um pouquinho, tá bom? Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Rudival. Eu gostaria de estar iniciando a nossa escola dominical. Teme Jesus revelado no tabernáculo. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam estar assistindo e participando da nossa escola online. A paz do Senhor. Novamente repetindo, meu nome é Rudival. Paz, Luciano. O som está bom, Luciano? A minha voz está sendo legal? Eu tive que vir para a sala porque da cozinha o sinal estava muito fraco. É prova, né? Sabe como é que é, né? Só me responda aí, por favor, se o som está legal. Se está dando para ouvir. Vou ter que dar um jeito aqui porque eu estou longe da mesa. Deixa eu só organizar aqui. Então tá bom, Luciano, vamos iniciar. Antes de tudo, eu gostaria de estar orando com os irmãos para que a gente possa estar iniciando a nossa escola e pedindo para Deus abrir a nossa mente, nosso intelecto, nosso coração, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entendermos e compreendermos a sua palavra, que é só através dele que conseguimos ter a interpretação da palavra genuína de Jesus Cristo, tá bom? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar reunido com os meus irmãos em prol da tua palavra, em prol do teu nome, para estarmos aqui meditando e estudando sobre o seu reino. Papai, muito obrigado por esse rico privilégio que o Senhor está nos concedendo. E obrigado por essa oportunidade de o Senhor estar nos dando mais uma vez, de estarmos, Senhor, podendo aprender um pouco mais da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e o verdadeiro sentido dela, os propósitos dela. Que o Senhor possa cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que tudo que a gente possa ouvir ao Teu respeito possa estar sendo armazenado dentro de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Abençoe meus irmãos que estão assistindo essa live. Abençoa cada um, Senhor, que vai assistir daqui a algumas horas, daqui a outro dia. Que o Senhor possa abrir a mente, o coração. Que essa palavra possa trazer libertação, possa trazer conhecimento, possa trazer entendimento do Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa família. Muito obrigado por toda a sua fidelidade diariamente. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Conforme eu fiz a chamada ontem, a escola dominical, peço aos irmãos que pegam a Bíblia de vocês, tá bom? Estamos na igreja. Para que a gente possa estar estudando um pouco aqui a palavra. O texto que eu vou iniciar é em Êxodo, a partir do capítulo 25. Nós vamos estar estudando sobre o tabernáculo e os seus móveis, ou Mishkan. Na língua hebraica, o nome tabernáculo é Mishkan, habitação. Dá entendimento que é uma casa passageira no deserto, porque ela se movia, tá bom? Ela se movia, ela não ficava parada. Quando a nuvem se movia,
o Mishkan ele tinha que ser movido também. E ali Deus convoca Moisés e pede para Moisés convocar todo o povo de Israel. E primeiramente ele pede para que o povo trouxesse voluntariamente uma oferta de ouro, prata, cobre, de tecidos bons, de essências, de tudo aquilo que o povo tinha, que eles pudessem levar espontaneamente. Todos aqueles que estavam no seu coração de querer ofertar, aquele levaria a sua oferta para a construção do tabernáculo. Temos que entender, e às vezes a gente fica se perguntando, mas como que o povo no deserto tinha todo esse material em mãos? A gente tem que lembrar que em Êxodo, na morte dos primogênitos, o povo egípcio ele fica desesperado de uma tal forma que o povo de Israel, ao chegar próximo dele, eles começam a dar tudo, todos os bens dele, ouro, prata, tecido, tudo, e Deus manda ao povo de Israel recolher. Então esse material que vai ser usado no tabernáculo, que o povo está ofertando, é o material o qual o povo de Israel recolheu dos egípcios. Isso seria um pagamento por todo o tempo, todos os anos de escravidão que eles tinham sido escravizados no Egito. Então o povo egípcio está simplesmente pagando aquilo que eles não tinham pagado durante séculos de escravidão ao povo de Israel. Então quando chega no deserto, Deus pede para que Moisés pedisse ao povo que eles levassem as suas ofertas voluntariamente. Então eles levam ouro, prata, cobre, eles levam tecidos, eles levam essências, eles levam todos aqueles materiais que eles tinham recolhido do Egito. Tá bom? Esse material não brotou debaixo da terra. Esse material ele já era existente no Egito e o povo de Israel pegou como pagamento de todo o tempo de escravidão que eles tinham vivido no Egito. Então, quando eles chegam no deserto, Deus pede para que Moisés fale com eles. Aqueles que tiver voluntariedade no seu coração de ofertar, que eles façam isso. E a gente vai entender que eles levam tanto que depois sobra e Deus manda que Moisés devolvesse as pessoas que tinham ofertado. Tá bom? Temos que entender também que o tabernáculo no deserto, ele tinha um desenho. Eu consegui aqui uma folha e vocês vão entender mais ou menos como é que o tabernáculo era. Vê se vocês conseguem enxergar o que eu fiz aqui. Vê se está dando para os irmãos enxergar. Depois eu vou estar dando para o Luciano esse material para que ele possa entregar para cada um de vocês. Tá vendo? Essa era a arrumação no deserto. Se você for reduzindo a imagem, lá dentro tem o desenho do tabernáculo, que é bem aqui, bem aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro é o santuário. Essa parte externa aqui maior é o arraial, tá vendo? É o pátio que se fala. Aquele quadradinho pequeno lá dentro é o Santo dos Santos. Aqui é o santo lugar. E aqui fora é o arraial. Tá vendo? A arrumação perfeito. Deus perfeito. Se você for ver no lado norte, as tribos elas foram divididas. No lado norte, lado sul, tá vendo? Na parte de trás e outro na parte da frente. Olha só que arrumação perfeita. Deus é maravilhoso. Por isso que em Hebreus vai dizer que ele é arquiteto e construtor. Esse é o projeto revelado para Moisés no monte. Por isso que Deus fala, você vai fazer tudo conforme eu te mostrei no monte. Você não vai fazer nada diferente. Esse é o projeto perfeito. Aqui estão as 12 tribos. Aqui está também inserido os 2 filhos de José. Tá vendo? As tribos estão localizadas na parte de fora. Essas 3 aqui no lado de dentro, como os levitas, eles não tinham direito à terra, porque a herança deles era Deus,
eles são divididos em 3 partes: os gersonitas, meralitas e coatitas. Tá vendo? E aqui na frente são os filhos de Arão. Bem aqui na frente, ó, onde eu estou apontando meu dedo. Olha só que interessante. Então, depois eu vou estar mandando para o Luciano esse papel. Interessantíssimo. Deus, ele é tão perfeito que ele vai arrumar o povo da seguinte forma. Eu vou estar lendo aqui para vocês poderem compreender. No lado norte, ele coloca Dan, Naphtali e Azer. Vocês podem anotar. No lado norte, Dan, Naphtali e Azer. No lado sul, ele coloca Ruben, Simeão e Gade. Na frente do tabernáculo, bem na porta de entrada, ele coloca Judá, Isacar e Zebulon. E na parte de trás, atrás do tabernáculo, na parte de trás, ele coloca Manassés, Efraim e Benjamim. E na parte ao redor, mais próximo do arraial, ele coloca os gersonitas, os coatitas e os meralitas. E na frente, os filhos de Arão e seus filhos e a tenda de Moisés. Arrumação perfeita. Eu fico impressionado como que Deus, ele é tão organizado que ele pede para Moisés simplesmente copiar aquilo que ele tinha revelado para Moisés. E toda essa arrumação, quando você começa a reduzir ela, lá dentro ela se torna uma cruz. Tá vendo? Porque olha só, os gersonitas, eles eram incumbidos de carregar todos os utensílios que tinha dentro do santuário, que era a arca, o propiciatório, a mesa o altar de perfume, a mesa dos pães da face, a menorá, a pia de bronze e o altar de holocausto. Os meralitas, eles eram incumbidos de carregar todas as tábuas, todos os travessões de madeiras que sustentavam o tabernáculo. E os gersonitas, eles levavam os tecidos. Os meralitas levavam as madeiras, tábuas, travessões. Os gersonitas, eles carregavam os tecidos. E os coatitas, os utensílios. Ok? Rudival, qual a referência que você vai me dar isso? Você vai estar lendo Números, a partir do capítulo 3. Você vai ver toda essa arrumação perfeita de Deus. Números, capítulo 3. Lê atentamente que Deus vai estar te dando toda a arrumação perfeita que ele fez no deserto. Toda a arrumação perfeita. Quando a gente vai para dentro do tabernáculo, no santuário mesmo, nós vamos ver, primeiramente, dentro do Santo dos Santos, a arca da aliança. Depois, em cima dela, é posto o propiciatório. Todos nós sabemos que a arca, ela é feita de madeira de acácia e depois ela é toda revestida de ouro. E os seus travessões também, que era para o sacerdote carregar. Em cima da arca tinha um propiciatório. O propiciatório, ele já era feito todo de ouro batido. Ele não tinha madeira. Ele era feito de ouro puro. Tinha 2 querubins, um em cada ponta. E Deus vai falar para Moisés que ele falaria com Moisés dentre os querubins. Do meio dos querubins saía a voz de Deus, o qual ele falaria com Moisés. A gente às vezes fica com algumas dúvidas. Como que Deus falava tanto com Moisés? Toda vez que Deus queria falar com Moisés, ele dava um sinal, Moisés entrava dentro do santuário e ali ele falava com Deus. Nós temos que entender
que o Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, ele entrava uma vez no ano, uma vez por ano, no Santo dos Santos. O resto das vezes que ele entrava, ele ficava só no santo lugar. Mas no Santo dos Santos, ele entrava só uma vez. O Moisés já era diferente. Toda vez que Deus chamava ele, ele tinha acesso dentro do Santo dos Santos. Temos que entender que o Arão, ele entrava com sangue. Ele tinha que entrar com o sangue do bode e do novilho, para que ele não morresse. O Moisés, ele já entrava sem o sangue, porque ele entrava pelo sangue. O Arão entrava com sangue, era necessário ele ter o sangue do sacrifício em suas mãos para entrar dentro do Santo dos Santos e somente uma vez no ano. Agora o Moisés entrava todas as vezes que Deus chamava ele, porque ele entrava pelo sangue. Tá entendendo? Moisés era diferente, porque ele entrava como profeta. Ele não entrava como sumo sacerdote. Ele entrava como profeta. Então ele entrava pelo sangue. Moisés já tinha entendido sobre a morte de Jesus no Calvário. O que Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Rudival, desde a fundação do mundo, desde quando foi lançado a promessa em Gênesis 3,15, que nasceria da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali Jesus estava sendo morto. Ali Jesus estava sendo morto. Apocalipse vai dizer que ele foi morto desde a fundação do mundo, porque em Gênesis começa a ser contabilizado a raça humana a partir do pecado. Porque aqueles que não tinham pecado, eles não tinham culpa de nada e não tinham que ser contados como pecadores. Então, a partir do pecado do homem e da mulher, de Adão e de Isha, ali começa a ser contado uma nova ordem cronológica da raça humana. E ali é feita a promessa, em Gênesis 3,15. Se você reparar em Gênesis 3,15, você vai ver que quando o homem peca junto com a mulher, eles percebem que eles estão nus. E a primeira coisa que eles fazem, eles pegam folha de figueira, eles costuram a folha de figueira e tapam a sua nudez. E Deus depois, quando vai ter todas aquelas perguntas para o Adão e depois vai fazer para a mulher, e eles não conseguem assumir o seu erro, a Bíblia vai falar que Deus ele mata um cordeiro. Ele pega a sua pele e veste o homem e a mulher. É isso que Apocalipse está dizendo, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Em Gênesis 3,15 já está mostrando a morte de Jesus com aquele cordeiro. E o homem simplesmente está tendo a marca que ele é simplesmente um assassino. Por isso que seria necessário alguém morrer futuramente para tirar essa culpa que estava sobre a raça humana. E quem morreu novamente foi o próprio Jesus. Em Mateus, em João, nós vamos estar lendo e vendo como que foi pago o pecado. Tá bom? Tá dando para escutar, meus irmãos? Tá dando para ouvir? O tempo não é nosso amigo. Meu Jesus. Deixa eu só... Caraca, 9h30 já. E aí, Luciano? Posso ir embora? Então, o que acontece? Isso tudo, passando 2000 anos, o povo, depois do povo de Israel estar escravizado no Egito, e eles conseguem sair, o povo vai para o deserto e Deus agora ele vai fazer uma série de promessas para o povo de Israel, falando que eles seriam uma nação sacerdotal e toda a raça humana seria abençoada por causa deles. E Deus ali ele quer realizar um propósito. Deus ali ele quer formar aquilo que estava no seu coração. Então nós temos que entender que o tabernáculo é simplesmente uma maquete daquilo que existe no santuário real. E em Hebreus nós vamos ver que Hebreus vai dizer que ele habita, que o nosso mestre habita num santuário que não é feito por mãos de homens.
E todos nós sabemos que o tabernáculo, esse daqui, ele foi feito por Bezalel e Aholiabe, que Deus encheu de todo entendimento e sabedoria do seu espírito. E em Hebreus vai dizer que o nosso mestre, ele habita num lugar onde não é feito por mãos de homens, ou seja, foi feito pelas suas próprias mãos. Esse lugar aonde é a habitação real, aonde não precisa de sacrifício de animais. Está me compreendendo? Então Deus, ele pega e simplesmente ele faz uma maquete daquilo que existe na eternidade para que a raça humana pudesse ver. O próprio Balaão, quando ele sobe no monte, ele vê e fala: Israel, Israel é imenso, é como uma estrela apontando. É essa visão que o Balaão está vendo. O Balaão vê a cruz. O Balaão vê a cruz desenhada no deserto. E ele mesmo, se você for ver Números, eu acho que é no capítulo 21, se eu não me engano, você vai ver que o Balaão ele mesmo está se autocondenando, porque ele está se colocando fora daquele arraial, porque ele é um profeta vendido. Então, o tabernáculo era algo muito, 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 muito desejado por todas as outras nações que estavam ao redor. Todas as outras nações desejavam ter acesso ao tabernáculo. Então Deus ele faz uma maquete, um projeto tão maravilhoso para que Moisés e os homens pudessem executar algo que seria desejado por toda raça humana. E até hoje, arqueólogos, até hoje homens caçam vestígio desse tabernáculo. Até hoje, eles tentam achar. Então vamos voltar aqui para dentro do tabernáculo. Quando Deus ele manda construir a arca, em cima da arca ele manda Moisés colocar o propiciatório. O que é o propiciatório, Rudival? O propiciatório é uma peça feita de ouro batido, de ouro puro, com 2 querubins. Quando eu olho para o propiciatório, eu já vejo Deus falando de Jesus Cristo. Temos que entender que o propiciatório, vamos voltar para Gênesis novamente. Quando o homem ele peca e não assume o seu erro, o que Deus faz? Ele lança a promessa e logo depois o Adão ele vai colocar o nome na mulher de Eva, porque antes disso ele não tinha dado nome. Quando a promessa é lançada, a mulher que dali nasceria o homem que esmagaria a cabeça de Satã, o Adão ele fica atento àquela promessa e ele vai e coloca um nome na mulher. Você pode ler em Gênesis 3,15 a partir. Ele vai lá e coloca o nome de Eva, ou Ravá, mãe de todas as nações. Quando ele coloca esse nome, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Vamos tirar o homem do jardim. E ali, quando ele expulsa o homem e a mulher do jardim, ele coloca querubins dentro do jardim e cerca o jardim com uma espada de fogo que guardava o jardim, para que o homem não tivesse acesso novamente no jardim, porque ele falou, o próprio Hashem fala, se ele comer da árvore da vida, eles vão viver para sempre, eles não podem comer. Então o que Deus faz? Coloca querubins e uma espada guardando o jardim. Então, esses 2 querubins que estavam dentro do jardim, eles estavam esperando alguém que passasse por aquela espada e morresse para que pudéssemos ter acesso novamente à eternidade, ao jardim. E o interessante é que quando o nosso mestre morre, todos vocês sabem que o véu do templo ele é rasgado. E nós temos acesso novamente à eternidade. Então, o jardim ele está sendo guardado por uma espada, esperando que alguém passasse pela espada, morresse, para que nós tivéssemos acesso novamente à árvore da vida que está dentro do jardim. Olha só que interessante. Vocês estão conseguindo entender?
Quando o homem passa pela espada, ele morre. Porque os querubins eles estão simplesmente olhando e esperando o sacrifício perfeito. Claro, eles estão lá dentro fazendo o que o homem não fazia, que era adorar, mas também esperando que alguém passasse pela espada. E olha só que o versículo que eu vou ler para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer. Está em João, pode abrir a Bíblia de vocês. João capítulo 20. Abre aí, por favor, para a gente poder ler junto. E vocês vão concordar com aquilo que eu estou falando. João capítulo 20. Eu estou falando do propiciatório. É muita coisa. João capítulo 20, verso 12. É isso? Olha só o que está falando. Jesus já tinha sido morto. E olha só. Vou ler o 11 e o 12 para vocês poderem entender. Vocês abriram aí? Dá um sinal de ok, se vocês abriram a Bíblia. Estão me acompanhando. João, Evangelho de João, capítulo 20, 11 e 12. Abre aí, por favor, para vocês poderem anotar. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro. Chorando, enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Olha só. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde estivesse o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o colocaram. E assim que disse-lhe isso, olhou para trás e viu Jesus em pé. Aleluia. Mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu tiraste daqui, disser-me onde o colocaste, e eu levarei. Então Jesus chamou Maria, e ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabi, ou Rabone, que quer dizer mestre. Recomendo-lhe Jesus: Não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Olha só que interessante, o 11 e o 12. Eu vou ler o 12. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde estivesse o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Vocês lembram que eu falei do propiciatório? Que tinha 2 querubins, 2 anjos, um em cada ponta. E no jardim também tinha 2 anjos. Porque o propiciatório, ele era feito de ouro batido. E os 2 querubins estavam, um em cada ponta, olhando para o chão do propiciatório. O chão do propiciatório. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entraria com o sangue do bode e com o sangue do novilho. E ele espargeria o sangue em cima do propiciatório. E os querubins estavam ali esperando aquele sangue cair. E quando o sangue caía, o Arão, o sumo sacerdote, ele sairia novamente. E a Bíblia vai falar em Levítico 16 que o pecado estava sobre o ombro do sumo sacerdote, aleluia. E lá fora tinha um outro bode, que é o bode emissário, esperando o sumo sacerdote sair. Quando o sumo sacerdote saía, ele iria colocar as mãos sobre aquele bode
e transferir todo o pecado da raça humana sobre aquele bode. E aquele bode iria para Azazel, por uma terra longínqua e sozinha. Na verdade é Arzel. Arzel. Ele iria sozinho por uma terra longínqua, com o pecado que Arão tinha passado para ele. Aleluia. E aquele bode iria, aleluia, ele iria para uma terra longínqua. E o interessante é que durante anos falaram que esse bode era o capeta, era o diabo. E o que eu acho mais lindo é que esse bode, ele simboliza também Jesus. Porque ele está simplesmente cumprindo aquilo que Isaías vai falar. Isaías 53, que ele não tinha aparência nem formosura, que ele tinha sido, aí apanhou tanto que era como a pele dele estava como uma ovelha que tinha passado pelas mãos de um tosquiador. O nosso mestre apanhou tanto que ele não tinha mais pele. O seu músculo aparecia, o seu sistema nervoso aparecia, de tanto que ele apanhou. É isso que Isaías está falando, que as pessoas viraram o rosto, que não conseguia olhar para o nosso mestre, pela forma que ele ficou. E o bode é uma figura desprezível, é uma figura feia, que ninguém dá valor. Primeiramente, em Levítico 16, o sangue de um bode entra, junto com o do novilho, e o pecado ele é colocado sobre os ombros de Arão. Mas como Arão ele não podia ficar com o pecado da raça humana, ele transfere para aquele bode. E aquele bode vai para longe, o bode da remoção. Ele vai para longe. Aleluia. E é tão interessante que em João também, nós vamos ler outro texto, ver outro texto, que Jesus vai ter um encontro com Nicodemos. E Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem há de ser levantado também. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, Jesus novamente está se comparando a um outro animal. Ele não é só o cordeiro. Ele também é o bode. E agora ele se compara, em João, para Nicodemos, ele se compara a uma serpente. A serpente de bronze. Em Números, quando o povo murmura, a Bíblia vai dizer que Deus permite que apareçam serpentes abrasadoras que começam a morder o povo. E o povo está morrendo. E Moisés, desesperado, vai fazer uma pergunta para Deus, e Deus fala: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloque um estandarte. O que é um estandarte? Estandarte é isso daqui, ó. Isso daqui é um estandarte. Tá vendo? Isso aqui é um estandarte. Isso aqui, ó. Moisés pegaria a serpente de bronze e colocaria em um estandarte. E toda aquela pessoa que fosse mordida pelas serpentes, ela chegaria para essa serpente de bronze que estava em um estandarte, que era formato de uma cruz, e quando ela olhasse para essa serpente, em Números vai dizer que aquela pessoa estava livre, estava curada, estava salva daquele mal. Então olha só que interessante. Ele não é só o cordeiro, ele é o bode, ele é a serpente. O nosso Jesus, ele é tanta coisa que nós ficaríamos aqui o dia todo para poder falar tudo aquilo que ele é. Então, quando o mestre, quando Deus fala para Moisés fazer o propiciatório, ele não está pensando simplesmente só no tabernáculo. Ele está tendo uma lembrança do jardim também.
Porque o homem pecou, o homem foi expulso, porque ele não assumiu o seu erro. E depois de não assumir o seu erro, ele coloca o nome na mulher ainda de Ravá. E quando ele coloca o nome na mulher, ali se inicia a idolatria à mulher. E todas as outras religiões, todos os outros povos no mundo teriam uma mulher, o qual teria uma promessa de ter um filho que salvaria a raça humana. Então, quando Adão coloca o nome de Eva, ele está simplesmente criando uma deusa chamada Ravá. E é necessário que Deus expulse eles do jardim. E quando eles são expulsos, Deus fala que eles não podem comer da árvore, porque senão eles vão viver para sempre. E Deus cerca o jardim com uma espada e coloca querubins lá dentro. O próprio Jó vai falar e vai pedir a Deus, Deus, quem me dera, se tivesse um homem que colocasse a mão nos meus ombros e colocasse a mão nos seus ombros, Deus, e fosse intercessor entre mim e o Senhor, que falasse as coisas que eu quero que o Senhor escute. O Jó está pedindo um sumo sacerdote perfeito. Não somente um sumo sacerdote que iria morrer e não ressuscitar. O Jó está falando de um sumo sacerdote que teria o poder de morrer e ressuscitar. Como João 20 está mostrando. Aqueles querubins, aqueles anjos que estão um na cabeceira e outro nos... Eles estão olhando porque eles sabiam que o mestre, eles sabiam que aquele que eles estavam esperando passar pela espada, o qual eles estavam guardando no jardim há mais de 4.000 anos. Ele sabia que... Aleluia. Os anjos voltou? Amém. Os anjos que estavam à cabeceira, lá em João 20, eles sabiam que aquele era o sumo sacerdote, o qual tinha passado pela espada, morreu. Mas não somente morreu, havia ressuscitado. E os anjos estão olhando satisfeitos, porque o propósito tinha sido cumprido. E tudo aquilo que tinha sido feito em maquete dentro do tabernáculo tinha ocorrido naquele exato momento. Porque nós temos que entender que o povo que era incumbido de cuidar do tabernáculo, que era Arão e seus filhos, esse mesmo povo são aqueles que vão matar o nosso mestre. Eu costumo dizer que os sacerdotes de Arão, o sacerdócio de Arão, eles treinaram 1.500 anos, aproximadamente, como eles iriam fazer o sacrifício perfeito. Eles treinaram 1.500 anos como iria matar o cordeiro. Olha só que interessante. O nosso pai, ele cria uma maquete. Ele cria uma maquete para que os trabalhadores daqui pudessem treinar como iria matar o seu filho. O tabernáculo era simplesmente uma escola, um treinamento de como fazer o sacrifício perfeito que viria cerca de 1.500 anos à frente. Então esse é o tabernáculo. O propiciatório, ele fala
da morte do nosso mestre. E os querubins estão esperando o sacrifício perfeito, aleluia. Em João, nós vamos ter a prova que um está à cabeceira e outro os pés. Mas só que o mestre, ele não está mais deitado no túmulo. Ele já havia ressuscitado. Então, quando a gente sai de dentro do Santo dos Santos, nós vamos ver o altar de perfume, o qual tinha uma composição de 5 elementos de incensos, o qual ele vai falar, esse incenso ele não pode ser fabricado fora daqui. Ninguém pode utilizar esse incenso em suas casas, porque aquele que utilizar esse incenso morrerá. No seu lado, do lado do altar de perfume, tinha a mesa dos pães da face. E ali eram colocados os pães, o qual só os sacerdotes poderiam se alimentar depois de alguns dias que os pães estivessem ali. No outro lado estava a menorá, o qual iluminava o lugar. A menorá é feita como fosse uma árvore. Ela simboliza galhos, os seus ramos e os frutos. E o centro da menorá, que nós podemos dizer que é a menorá, o centro, aquela haste principal, as laterais, os outros galhos, são simplesmente comprimento, mas a menorá é o centro. Em Apocalipse vai dizer que Jesus anda nos 7 escatiçais, porque ele é o centro. Ele é o centro da menorá. Ele é o centro daquele que ilumina a nossa vida, o nosso caminho, a nossa mente. Ele é o centro da raça humana. Ele é o centro do universo. É isso que a menorá está querendo dizer. Que os seus ramos, ele se estende não só para povos judeus, mas para toda a raça humana. E toda a raça humana teria o direito de ter acesso à menorá, ao nosso mestre. Aleluia. E quando a gente sai do santo lugar, nós vamos ver a pia de bronze. E à frente da pia de bronze, por último, é o altar do holocausto, aonde era feito todos os dias sacrifícios. Todos os dias eram feitos sacrifícios no altar do holocausto. E aí que inicia o trabalho dos levitas. Porque nós temos que entender que nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. Porque os meralitas, eles eram levitas, os gersonitas, eles eram levitas, e os coatitas, eles eram levitas. Mas um ficava incumbido de carregar as madeiras, o outro ficava incumbido de carregar os tecidos, e o outro ficava incumbido de carregar os utensílios. Os coatitas. Dos coatitas saíram Arão e seus filhos, e Moisés. Então os coatitas, eles eram incumbidos de carregar os utensílios. Mas para eles carregar os utensílios, Arão e seus filhos, quando o tabernáculo estava sendo desmontado, eles iriam entrar e cobrir todos os utensílios, para que os outros coatitas levitas não pudessem ver e enxergar os utensílios. Porque aquele que visse os utensílios que estavam dentro do santo lugar e no santíssimo lugar, eles eram mortos. Então só quem tinha acesso no santo lugar e no santíssimo lugar, no santo lugar, os filhos de Arão e Arão. No santíssimo lugar, Arão tinha acesso uma vez ao ano. E só Moisés entraria toda vez que Deus chamasse ele. Olha só que interessante. Então,
Deus, ele é maravilhoso, porque ele é um arquiteto perfeito. Ele faz uma planta, o qual vai ser cumprido em Mateus, em Marcos, Lucas, João. O Paulo vai falar perfeitamente de tudo aquilo que ocorreu. Ele ainda vai falar do jardim. O Paulo vai falar em Coríntios que um homem ele foi, que a mulher ela foi enganada pelo Satã. E o homem, ele foi ministro de Satã. Em Coríntios, Paulo vai dizer que o Satanás, ele se transformou em um anjo de luz. Ele enganou a mulher e fez do homem seu ministro. Olha só que interessante. E por causa de todo esse embaraço, foi necessário que um projeto, que uma maquete fosse colocada no deserto, para que o homem pudesse aperfeiçoar a forma que iria fazer o sacrifício perfeito. Aleluia. Como que eu queria estar na igreja para poder estar mostrando os slides para vocês, podendo mostrar o material que a gente preparou, mas eu acho que nós vamos ter uma outra oportunidade. Vai dar 10 horas já da manhã. Posso continuar? E aí, Luciano, continua? Dá um sinal aí, varão. E aí, meus irmãos, continua ou paro? Ah, então tudo bem. Então, é interessante quando a gente estuda o tabernáculo, porque os móveis do tabernáculo, eles eram feitos em formato de cruz, eles eram arrumados em formato de cruz. Eu queria mostrar isso para vocês, essa imagem. O Luciano deve ter. Eu vou pedir o Luciano para mandar para vocês por e-mail, alguma coisa assim, para vocês poderem entender o nosso raciocínio. Primeiro, no Santíssimo Lugar, era a arca, em cima o propiciatório. Saiu do Santíssimo Lugar. Saiu do Santíssimo Lugar. Bem na porta tem um altar de perfume. No outro lado tem a mesa dos pães da face e no outro lado tem a menorá. Mais abaixo, saindo do santo lugar, tem a pia de bronze. E mais à frente o altar de holocausto. Isso, os móveis faz uma arrumação de uma cruz. Entende? Há 1500 anos, antes de Jesus morrer, a cruz já estava desenhada dentro do tabernáculo, dentro do Mishkan, dentro do Mikdash. A cruz já estava desenhada. Então o sacerdote, ele caminhava em cima da cruz. Ele caminhava em cima daquilo aonde o nosso mestre iria morrer. Então é isso que a Bíblia está falando, que eles treinaram 1500 anos aproximadamente, como eles iriam fazer o sacrifício perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos que entender quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que seja levantado o Filho do Homem, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. O que ele está falando? Que aquele era o exato momento, aquele era o tempo correto, o qual Jesus teria que ser levantado. O nosso Senhor esperou nações, governos passarem, até que chegasse o governo híbrido de Roma, o qual único teria a capacidade de tornar a morte do nosso mestre um espetáculo. Jesus, ele quis ser um espetáculo para as nações. Ele foi levantado em uma cruz como um espetáculo, para que todas as nações pudessem conhecer e reconhecer que ali estava sendo crucificado o Filho de Deus.
Aquele era o momento oportuno. Deus esperou o momento correto para que o seu filho fosse dado em sacrifício. Quando Roma assume o governo mundial, quando Roma se torna a maior potência mundial, há 2000 anos atrás, ali é necessário que o Filho do Homem seja levantado como um espetáculo. Aquele era o momento correto para que o nosso Mestre fosse levantado. Não só para que Israel pudesse ver, mas que fosse falado em todas as nações. Todas as nações saberiam de um homem que foi levantado em uma cruz e foi crucificado em uma cruz. Não podia ser somente restrito ao povo de Israel. É isso que Jesus está falando para Nicodemos naquela noite. Eu vou ser levantado como espetáculo. O momento com Jesus foi levantado era o momento de Pêssar, a Páscoa, aonde povos de todas as nações, da Etiópia, da Síria, de todos os outros lugares do mundo, do Egito, de alguns países da África, da maioria dos países do Oriente Médio, judeus que estavam espalhados em todas essas nações, eles iriam para comemorar Pêssar, Páscoa, em Jerusalém. Então, aquele era o momento correto para que todos vissem o nosso Mestre levantado como espetáculo. Ele foi levantado como espetáculo para as nações. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. O nosso Mestre é maravilhoso. Quem aguentaria? Quem iria querer passar pela humilhação que ele passou? O Filho de Deus que não desejou e não quis continuar com a imagem qual tinha. Ele esvaziou de si mesmo, entrando em um útero humano, se limitando a um corpo, o qual padecia de fome, sede, sono, com as suas limitações humanas. Ele sendo Deus, ele se limitou a isso. Ele sendo Deus, ele permitiu que Roma o levantasse como espetáculo para as nações. E todas as nações viram o Filho de Deus crucificado. Não foi Maomé. Não foi Maomé. Não foi Alexandre o Grande. Não foi Ataxés. Não foi o faraó. Foi o Filho de Deus. Não foi o Nimrod. Não foi o Adão. Foi o Filho de Deus. Só ele poderia pagar o preço correto para que o pecado saísse de nós. Ele quis que o pecado fosse posto sobre ele, sobre os seus ombros. E ele morreu para que isso fosse cumprido. Então, por isso que eu costumo dizer que os sacerdotes,
do chamado Antigo Testamento, eles treinaram 1.500 anos como iria matar o nosso mestre. Eles comeram dos pães. O sacerdote, eles comiam dos pães. E o nosso mestre fala para os discípulos: comai e bebei do meu corpo que é partido por vós. Por isso que é necessário nós, igreja, participarmos da ceia. Porque quando a gente participa da ceia, nós estamos segurando o pão e o sangue do nosso mestre em nossas mãos. E ali nós estamos em flagrante de assassinato. Mas quando nós participamos daquilo, nós somos justificados da morte do nosso mestre. Por isso que é necessário que nós participemos todos os meses da maior festa que a terra pode nos proporcionar, que é a ceia de Jesus Cristo, que é participar do corpo e do sangue. E ele fala que aquele que não participar, esse não tem parte comigo. Então é necessário que nos tornemos participantes do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Assim como os sacerdotes faziam, eles comiam dos pães e eles bebiam do sangue. Aleluia. E depois de eles comerem, eles acendiam, eles colocariam um azeite na menorá, eles limpariam com a espevitadeira as hastes da menorá, tirando toda a sujeira, para que o azeite pudesse estar preenchendo todos os braços da menorá, para que a lâmpada, o fogo, ele não se apagasse. Então eles colocariam a espevitadeira para limpar os tubos da menorá, para que o azeite pudesse preencher toda a mediação, todo aquele espaço que a menorá teria por dentro dela. E ali era acesa a lâmpada. Por isso que em Salmo vai dizer que é lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele está representado nos pães. Ele está representado na menorá. Ele está representado no altar de perfume, porque toda aquela composição, ela vai ter a onixa, o gálbano, vai ter o sal, vai ter mais algumas. E aquilo ali vai se tornar um perfume perfeito. Esse perfume está falando de uma adoração perfeita, porque o sacrifício do Cordeiro subiu como cheiro suave à narina de Deus. Deus aceitou o sacrifício perfeito do seu Filho. No Santo dos Santos tem a arca, que é feita de uma madeira do deserto. Aleluias. A madeira do deserto, a cássia, é uma madeira cheia de nó. Porém, é uma madeira que ela resiste ao sol quente do deserto e ao frio à noite que o deserto proporciona. Essa madeira, ela é forte, resistente. Ela não vai sucumbir pelo sol. Ela não vai sucumbir pelo frio. Ela não vai se deixar levar pelo abandono do deserto, pelo vazio do deserto. E ela vai resistir tudo aquilo que o deserto proporciona a ela. E essa madeira, ela é glorificada, porque ela é revestida de ouro.
depois de ela estar com uma aparência não muito boa, depois que ela passa por aquele deserto, por todo aquele processo ruim, o qual a Cássia passaria, ela é glorificada. Ela é revestida de ouro, por dentro e por fora. Aleluias. Depois do nosso mestre passar pelo deserto, passar pelo frio, pelo abandono, desde quando nasceu, depois que ele é morto, a Maria não reconhece e acha que é um jardineiro, porque o nosso mestre tinha sido glorificado. Ele tinha sido revestido de ouro. E agora ele está com uma aparência o qual nem muitos vão reconhecer. Só reconhecem aqueles que têm uma intimidade e entendem um propósito. Por isso que em João, quando ele atravessa a porta, quando ele entra, ele bate na porta e os discípulos estão escondidos com medo de morrer. Quando o nosso mestre entra e ele fala, Shalom Lahem, a minha paz seja convosco. E os discípulos ficam atônicos. Quem é? E Jesus fala, sou eu. Shalom Lahem, a minha paz seja convosco. E Jesus vai falar que esteve com eles todos os tempos. E ao seguir, ele vai soprar. E a Bíblia fala que quando ele sopra, o Espírito entra dentro dos discípulos, através daquele sopro. E ele mostra as cicatrizes na lateral e no punho. Os discípulos entendem que aquele ali é o mestre. Mas só que não somente como a Cássia, mas a Cássia revestida de ouro. Aleluia. Com o corpo glorificado. E o Tomé não estava, passando 7, 8 dias. Quando o Tomé chega e eles dão a notícia, o Tomé fala, eu só acredito vendo. Só se eu tocar nas feridas e ver o furo na lateral. O nosso mestre aparece novamente, agora ele não bate na porta. O nosso mestre atravessa a porta. E ele fala com o Tomé, Tomé, toque. O Tomé toca na ferida. E o nosso mestre levanta e mostra a lateral. Aleluia. E o Tomé fala, Deus meu, Senhor meu. Ele acredita. E ele vê que ali estava não somente a Cássia, mas ele vai ver que estava a Cássia revestida de ouro, glorificada. E o mais interessante, que passando alguns dias depois, ele andando no caminho, 2 jovens não reconhecem. E eles só vão reconhecer ao repartir do pão. O nosso mestre também, com o corpo glorificado, ele come pães e peixe. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, que estão assistindo essa live, é que quando nós morrermos, nós não vamos estar limitados a uma cova. Nós vamos ressuscitar. E nós teremos o corpo glorificado assim como o nosso mestre teve. É isso que ele está falando. Que nós vamos ter o corpo glorificado. Porque ele foi o primeiro de muitos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos.
nós somos parte dele. Nós simplesmente vamos seguir o caminho o qual nosso mestre seguiu. É por isso que ele fala, se você quer me seguir, toma a cruz e siga-me. Por amor a ele, nós vamos sofrer e padecer perseguições, sim. É por isso que o governante, é por isso que os povos não entendem como que um crente chega perto de uma pessoa que está com algum tipo de um vírus. Ele ora, aquela pessoa é curada e ele não pega doença nenhuma. Porque nós, igreja, nós somos um povo diferente na face da terra. Nós somos o sacerdócio real de Jesus Cristo. E nós temos que entender, igreja, que o sacerdote, quando ia visitar o leproso, o sacerdote ele não ficava leproso. E o leproso era curado. Quando Jesus estendia as mãos para o leproso, Jesus ele não era contaminado pela lepra. E ele fala que nós somos o sacerdócio real dele. Nós somos igreja escolhidas para ser o sacerdócio de Jesus Cristo na terra. Aleluia. Meu Deus. 10:20. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer vocês, tá bom? Pela essa oportunidade que vocês me deram de estar compartilhando com vocês um pouco da palavra do nosso mestre. Eu estou muito alegre, muito feliz mesmo. Espero que nós possamos ter outras oportunidades quando esse vento passar do Brasil, de toda a face da terra, porque não é só o Brasil. Nós somos só nós que estamos sofrendo, mas toda a terra está sofrendo com esse vírus. Quando isso tudo passar, nós vamos poder estarmos juntos, adorando ao nosso Mestre. Tá bom? Eu continuo orando para que nós, igreja, nós não perdemos o foco, não deixamos um vírus desse nos ameaçar, porque a igreja ela tem que estar preparada para sofrer todos os tipos de perseguição. Porque o que eu pergunto a vocês, se o governo decretar fim de cultos e falar não terá mais culto, as igrejas serão fechadas. Nós vamos deixar de adorar o nosso mestre? Nós vamos deixar de buscar o nosso mestre porque os governantes nos proibiram, decretaram uma lei o qual a igreja não pode ser mais aberta? Que possamos ficar com essa pergunta em nosso coração, com esse questionamento em nossa mente e sabermos se verdadeiramente estamos preparados para dizermos que somos igreja de Jesus Cristo. Aquela que está disposta a sofrer e padecer necessidades e até morrer por amor a Ele. Assim como Estevão morreu, assim como os discípulos morreram, assim como muitos foram dados como mártires, assim como muitos missionários são mortos no Oriente Médio, na África, queimados. Será que nós estamos preparados para dizer que nós somos igrejas? Que possamos ficar com essa reflexão. Porque esse tipo de perseguição irá acontecer. Nós somos igrejas. Nós temos que estar preparados para resistir àquilo que o mundo nos oferece e não preparar o mundo para nós vivermos nele. Somos igrejas. Somos diferentes.
Que essa palavra possa servir de esperança para nós. Porque os discípulos estavam escondidos dentro de uma casa, com medo de um exército romano matá-los. Mas quando o nosso mestre entrou e falou, Shalom Lahem, a minha paz seja convosco. E quando ele soprou o espírito deles, aqueles discípulos eles foram transformados. E a partir dali eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus Cristo. Ali eles estavam dispostos a não deixar de pregar o Evangelho, a sofrer todos os tipos de perseguição. Ali eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus Cristo. Que esse Espírito esteja sobre nós, dentro de nós, para que possamos resistir todas as dificuldades que há de vir sobre nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar o domingo de vocês. E que possa nos encher de alegria. E nos encher de certeza, de ânimo, de fé. Porque ainda existe igreja. Ainda existe homens de Deus. Assim como aquela mulher falou no livro dos Reis. Quando o profeta chegou na casa dela, ela falou, ainda há profeta em Israel. Que o mundo possa entender que ainda há igreja de Jesus Cristo. Igreja o qual está disposto a colocar as mãos sobre os enfermos e o enfermo ser curado. Igreja o qual está disposto a sofrer perseguições. Que a sociedade possa respeitar a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo não é uma empresa. A igreja de Jesus Cristo não é uma propriedade do homem. A igreja de Jesus Cristo é algo sobrenatural na terra. Aleluias! E se a terra ainda está de pé, porque existem joelhos dobrados, existem crentes que entram nas favelas, nos lugares mais remotos da sociedade, para levar a palavra de esperança. Se existem pessoas ainda de bens na face da terra, é porque a igreja está de pé. Aleluias! Aleluias! Deus é maravilhoso. Que Ele possa abençoar o seu dia. Que Ele possa guardar a sua família. Que Ele possa guardar os seus parentes. Aqueles que estão mais próximos de você. Mas que Ele possa encher o seu coração de fé, de alegria, de esperança. Para que a gente não venha sucumbir às ameaças do que o mundo tem para nos oferecer. Que nós não venhamos nos igualar ao medo que o mundo tenta colocar dentro de nós. Nós não temos medo de nada. Nós não temos medo de nada. Nós somos crentes, corajosos, cheios de fé em Jesus Cristo e cheios de esperança. Se nós pararmos para pensar de onde Ele nos tirou, nós vamos ver o quão corajosos nós somos, porque abrimos mãos de muitas coisas por amor a Jesus Cristo. Na trajetória de 20 anos de Evangelho, de 10 anos de Evangelho, 2 anos de Evangelho, de quantas coisas você abriu mão? Então perceba o quão corajoso você é, meu irmão e minha irmã. Então que possamos continuar cheios de coragem, cheios de fé, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, não dá vontade de parar de falar. Me desculpa, mas eu estou cheio de Deus aqui.
Não vamos colocar medo nas pessoas, vamos falar da esperança. O que é um coronavírus diante do nosso mestre? O que é um coronavírus para quem já foi curado da epiciorise, que os médicos falavam para mim que não tinha cura, e hoje eu não tenho mais nenhuma marca no meu corpo? O que é um coronavírus? Para aquilo que Deus já te curou. Para da onde Deus já te tirou. Nós vamos ficar com medo. Nós somos os únicos que podemos encher o coração da humanidade de fé e de esperança. Não vamos torcer para que pessoas fiquem doentes, mas vamos orar. Vamos falar da esperança. Vamos falar de fé. Vamos colocar versículos que incentivem as pessoas a ter esperança em Jesus Cristo. Porque Ele levou tudo sobre Ele. E se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, só como um grão de mostarda, iremos fazer coisas horrendas. Porque a palavra vai dizer que assombrosa é a forma de Deus agir. A forma que Deus age, a sociedade não entende. Quando você entra no hospital para orar por alguém, quando você impõe as mãos sobre alguém que está todo sujo, fedendo, aquele que está de fora orando não consegue entender. Mas o que eu falo para você é que você está cheia de Deus. Você está cheio de Deus. Você está cheio de Deus. Você está andando nos tabernáculos de Deus. Você está andando no tabernáculo de Deus. E quem anda dentro do tabernáculo de Deus, ele cheira a Deus. Ele exala o cheiro de Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que possamos ser cheios dele, para que possamos resistir e aguentar. Olha minha princesa. Olha minha filha. Acordou agora, ó. Vai até um leãozinho, né? Vem cá, filha. Olha só que coisa linda. Tem coisa mais linda que isso? Não tem. Então, pessoal, olhe para a sua família. Olhe para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus parentes. E veja o que Deus já tem feito na vida deles e na sua vida. Porque é isso que nos enche de esperança. É isso que nos deixa cheios de esperança para sobrevivermos a toda a dificuldade que o mundo nos propõe. Manda um beijo para eles, filha. Manda um beijo. Manda tchau para eles, manda. Fala, shalom. Fala. Fala, aleluia. Viu? Ele é crente. Então, eu quero me despedir de vocês. Dá uma pausa, né? Porque vamos continuar. E vamos orar para que esse vírus saia do nosso país o mais rápido possível, para que possamos estar juntos novamente. Eu vou estar orando que vocês possam curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor não tem deixado faltar o alimento. O Senhor não tem deixado faltar aquilo que supre as nossas necessidades. Em meio a todos os medos e todas as ameaças que a sociedade tenta impor sobre nós, o Senhor não tem permitido que nada disso tenha tirado o nosso sono, a nossa fé, a nossa esperança. Papai, eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos dar uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos resistir e aguentar a tantas dificuldades.
E que ao meio tempo possamos falar da tua esperança, possamos encher as pessoas de esperança, que possamos falar dos seus feitos, das suas maravilhas para toda essa sociedade. Que possamos ser uma carta do Senhor para esse mundo. E que as pessoas possam ler nossas vidas. E ao ler nossas vidas, que as pessoas possam encher os seus corações de fé e de esperança e não de medo. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Abençoe os meus irmãos que acompanharam essa live e que vão acompanhar essa live. Que o Senhor possa encher o coração deles. Abençoar a família, os parentes mais próximos. Abençoar a vizinhança deles. Que o Senhor possa derramar a sua shalom. E que o Senhor possa vir ao nosso socorro. Assim como o salmista exclamava dizendo: Hana Adonai Roxiana. Salva-nos, Senhor, te suplicamos. Hana Adonai Roxiana. Salva-nos, Senhor, te suplicamos. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Aleluias. Que o Senhor possa abençoar o seu dia. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram de estar falando um pouco da palavra do nosso mestre, que foi totalmente conduzida por ele, pelo teu Espírito. Aleluia. Shalom para vocês. Obrigado, pastor Márcio, pela oportunidade. Obrigado toda a família do pastor Márcio, ao Luciano. Que possamos nos ver o mais rápido possível. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou compartilhar, tá? Vocês podem gravar, podem compartilhar. E que Deus continue abençoando vocês. Rica e poderosamente. Aleluias. A paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus. Não. Dá vontade de ficar aqui o dia todo. Mas as mulheres têm que fazer o almoço, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? O Luciano vai comprar aquele frango abençoado. Shalom.